Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do personagem Jucapirama, do livro Jucapirama Marcado para Morrer, do Enéas Tavares. Talvez você saiba quem é o Jucapirama do poema do Gonçalves Dias. E esse Juca aqui, Jucapirama, eu confundo, eu lendo o livro percebi isso. É Juca ou Juca? Eu falo Juca, né, mas eu acho que é Jucapirama. Enfim, você vai conhecer do poema do Jucapirama do Gonçalves Dias, talvez, né? E esse é totalmente inspirado nesse personagem, só que recriado num contexto steampunk meio noir em São Paulo, né, no Brasil do século XX. E eu decidi fazer esse vídeo porque logo de cara, quando eu comecei a ler esse livro aqui do Enéas, eu vi como que o Enéas mandou muito bem em criar empatia pelo protagonista logo no primeiro capítulo. Você lê no capítulo e você gosta do protagonista e você quer acompanhar a história desse cara até o final, tá? E muitos leitores, muitos escritores erram nisso. Muitos escritores, você vai lendo a história, tem potencial, mas você não se conecta com o personagem, sabe? Então, como fazer um personagem que o leitor vai se sentir conectado e vai querer acompanhar até o final? O Enéas soube fazer isso nesse livro aqui, tá? E é por isso que eu decidi trazer essa análise aprofundada desse personagem. Então, eu vou falar aqui da aparência, do comportamento, da motivação, do histórico e do diferencial do Jucapirama. Ou Jucapirama, eu vou falar das duas formas, não repara. A aparência dele é que ele é um mestiço caucasiano e indígena que tem um gosto peculiar para roupas, né? Isso é interessante também, que eu acho que o primeiro capítulo ele literalmente constrói o Juca, né? Você conhece ele primeiro, você fica sabendo que ele é indígena e caucasiano, ele tem essa miscigenação dele, tá? Mas a parte da roupa dele, ele começa como um morador de rua, né? E a roupa que ele realmente usa na história, ele adquire no primeiro capítulo. Então você vê ele se montando, né, no sentido do personagem, sabe, na história. E ele escolhe aquelas roupas que não são um grão fino de verdade, né? Alguém que está realmente antenado na moda, nas tendências, não se vestiria como ele se veste, né? Mas ele tem esse gosto próprio, esse jeito próprio, esse estilo próprio, e na hora que ele escolhe as roupas dele, ele não tenta imitar os outros. Acho que isso é interessante, isso que ele informa. Quando ele escolhe as roupas dele, né, e se veste do jeito dele, ele está informando ao leitor: eu não estou tentando ser como os outros, não estou tentando imitar os outros, né? Ele, inclusive, não queria se vestir dessa forma, mas ele tem que se vestir por causa do trabalho, né? Mas isso que é interessante, sabe? Ok, né? Eu tenho que me vestir porque o contratante mandou, mas também não vou me vestir exatamente como ele quer que eu me vista. Não vou fazer exatamente o que ele quer que eu faça. Eu vou fazer do meu jeito. Então a aparência dele comunica isso também, né? A origem dele é comunicada na etnia miscigenada dele, né? E o estilo de roupa dele informa essa postura dele de ser quem ele é, né? E não seguir tendências, não seguir padrões, não se comportar da forma que a sociedade gostaria que ele se comportasse. Falando em comportar, o comportamento dele é um malandro e ingênuo ao mesmo tempo, tá? O Juca é um cara que ele é perspicaz, ele é inteligente, ele tem aquelas manhas da rua, sabe? Ele conhece ali o submundo, ele conhece o gueto, conhece a quebrada, tá? Mas ele é benevolente ao ponto dele ser ingênuo, sabe? Então, a primeira cena é ele protegendo crianças. Quem não vai gostar de um cara que protege crianças, sabe? Mas esse que é o ponto. Ele tem um coração mole, sabe? Ele tem uma carcaça endurecida pela sociedade, pela vida que ele levou, mas o coração dele continua mole. Então ele consegue ter... isso é uma coisa que eu nunca vi em outro personagem. Alguém que é malandro e ingênuo ao mesmo tempo. Isso que o Juca tem de singular nesse livro aqui, sabe? Então, Enéas acertou muito bem em trazer esses dois atributos nesse personagem. Geralmente a pessoa bota o malandro como um cara que ele é esperto demais, sabe? Que ele geralmente o malandro, ele
peca justamente por não confiar, justamente por se manter protegido demais, né? E o Juca é esse malandro que pula de cabeça, sabe? Esse malandro que, quando ele também gosta de alguém, ele acaba gostando demais, né? E ele tem esse calcanhar de Aquiles dele, é esse coração mole dele, que é apresentado de forma bem interessante ao longo da história. A motivação dele assim, a motivação dele, pessoal dele, a princípio, é viver um dia de cada vez. Tá? Ele não manifesta uma motivação grande. Além disso, pelo que a gente conhece ao longo da história, né, do passado dele, a gente compreende, talvez ele seja alguém desacreditado, alguém desiludido, alguém que realmente faz o melhor de si todos os dias, mas que não tem uma ambição maior por conta de tudo que ele viveu até esse momento. Tá? Mas a história, né, a motivação dele ao longo da história é solucionar o desaparecimento de um lorde de café, né, um granfino aí da alta sociedade paulistana, que ele é contratado, que na verdade ele é contratado para proteger a Cassandra, que é filha desse lorde do café, tá? Mas aí você vê que ele tem esse impulso de, pô, mas o que aconteceu, né? Qual foi a treta, né? Então ele quer solucionar esse problema, a contratante dele não quer que ele proteja ela, ele está para isso, mas aí ele acaba também seguindo esse instinto dele, seguindo essa pulga atrás da orelha dele. Então, mas ele mesmo assim não tem motivação própria ao longo dessa história. Talvez, né, eu suponho que também esse livro acaba funcionando também com a forma de construir o Juca Pirama que vai ser usado daqui para frente. Caso você não saiba, tem também uma série que está na Amazon Prime, que é A Todo Vapor, em que o Juca Pirama é um dos protagonistas, né? Então eu suponho que isso aqui é mais uma história de origem de quem ele se tornou depois. Assim como está aqui, para que essa aqui à mão, esse livro aqui, do Drizzt Do'Urden, né? A Pátria, Pátria quer dizer que é o nome do livro, Lenda de Drizzt, Pátria, que esse livro aqui você acompanha, no caso, o Drizzt no momento que ele nasceu. Né? O primeiro capítulo é ele nascendo. Mas você conhece o herói se formando, amadurecendo e se tornando quem ele vem a ser posteriormente. Outro autor que também fez isso foi o Leonel Caldela com O Crânio e o Corvo, em que é uma história, basicamente, de outra forma, né, bem diferente, mas que mostra assim, esse processo de amadurecimento do Corvo, que é o Orion Drake, no caso do Caldela, e do Crânio Negro, que é o vilão do livro, e também, porque são exemplos de livros que fazem isso. Pegar um personagem que ele está num momento, seja porque ele nasceu agora, né, ou seja porque ele tem um passado muito específico, né, mas pegar ele nesse ponto em que está meio sem rumo e apresentar, narrar essa jornada que torna ele quem ele é daqui para frente. Então, esperamos que tenha continuação, né? E eu sei que a série já é uma continuação já desse livro. Você vê como se fosse um prelúdio também da série A Todo Vapor. Por isso eu achei interessante ver esse Juca nesse momento assim, sem uma ambição própria e entendendo por que ele está assim agora e entendendo quem ele vai se tornar, quem que ele vai ser daqui para frente. E o histórico dele é que ele é um órfão que por conta dessa origem dele, ele sabe muito sobre o submundo de São Paulo, como eu falei, do gueto, da quebrada, né, até do mercado negro ali no meio, né, mas ele também sabe um pouco sobre o ocultismo. E aí, não vou dar spoiler, tá, mas saber, né, como que ele aprendeu, você deduz como que ele aprendeu sobre o submundo, aprendeu sobre o submundo, foi tenso. Enfim, você acaba aprendendo, né, como que ele conheceu o submundo, porque ele é um morador de rua, ele está numa condição, né, de necessidade, que ele é um sobrevivente. Então você já deduz. Mas você percebe que ele é mais do que isso. Percebe que ele tem conhecimentos que a maioria não tem, sabe? E é esse que é um dos pontos que te conduz a ler a história. Como que ele aprendeu isso tudo? Né? De onde ele tirou esse conhecimento, sabe? Enfim. Então, o fato dele ser órfão não fica claro no começo, mas depois fica bem claro, né? Mas também não é um spoiler. Olha, órfão, né? Então não tem problema de eu falar assim que ele é órfão, né? Tipo, se a pessoa mora na rua, geralmente, né?
ela não tem contato com os pais, no mínimo. Mas enfim, são outros 500. Enfim, então, esse é o histórico dele, que se eu falar mais do que isso, eu dou spoiler. Então, ele é um órfão que conhece tanto do submundo de São Paulo, quanto também de questões de magia, de ocultismo e de misticismo. E o diferencial dele é que ele é um herói brasileiro que mistura o clássico e o contemporâneo. É isso que eu mais gostei do Juca Pirama. O Enéas, ele traz elementos de um heroísmo clássico, até de uma literatura clássica brasileira, mas ele traz isso de uma forma contemporânea, de uma forma moderna. Então esse Juca, ele é malandro, esse Juca tem ginga, né? Ele é boa praça, ele é carismático, sabe? Ele sabe se comunicar, ele sabe se mesclar na sociedade em que ele precisa estar ali naquele momento. Então ele também sabe sobreviver até certo ponto, até mesmo em ambientes que ele não deveria estar acostumado, sabe? Enfim, ele tem essa malandragem, ele tem essa coisa desse herói contemporâneo. Então, o Enéas Tavares, ele conseguiu mesclar esses elementos. Tanto quanto ele mesclou o malandro, a malandragem e a ingenuidade, né? Ele mesclou o malandro e o ingênuo, ele mescla também o contemporâneo e o clássico, o moderno e o clássico em um personagem. Então, se você gosta de heróis à moda antiga, eu acredito que o Juca vai te interessar, mas se você gosta também de heróis modernos, o Juca também vai te interessar. Ele consegue se comunicar com esses dois públicos. Isso que é tão fascinante dele. E isso é curioso, né? Porque o Juca Pirama, do Enéas Tavares, é versátil. Isso é uma palavra que me veio agora na telha e faz todo sentido. Ele é versátil de várias formas, né? E essa versatilidade dele se manifesta de várias formas na narrativa e também através do público, né? Então esse livro é versátil, esse livro que serve para quem quer uma aventura, serve para quem gosta de literatura clássica, serve para um adolescente, né? Inclusive, né, um parênteses, o poema clássico do Gonçalves Dias está no final do livro, né? Então também serve de conhecer um pouquinho mais da literatura clássica nacional também, sabe? De uma forma nova, com uma roupagem nova, uma abordagem nova, sabe? Então o livro é versátil, o herói é versátil, né? E com certeza consegue agradar vários públicos diferentes de uma maneira bem autêntica e bem assim, singular, né? Essa proposta do Enéas eu não vejo sendo usada em larga escala, então acho que é esse que é o grande trunfo do autor, né? E é isso que eu admiro muito também nesse autor. Então comenta aqui embaixo, tá? Quem é o seu malandro favorito da literatura, tá? Eu acho que eu gosto muito. Eu nunca tive assim um grande malandro. Eu citaria o Ashlen do Leonel Caldela, né? Eu citaria alguém aí do Dragonlance, talvez, né? Tem o Tassi do Dragonlance, é interessante. Mas sinceramente, sendo brutalmente honesto, o malandro que conquistou o coração, né? Estranho falar isso, mas o malandro que conquistou o coração foi o Juca Pirama do Enéas Tavares. A próxima vez que eu for criar alguém malandro, eu vou lembrar do Juca Pirama, eu vou pegar emprestado alguns atributos desse Juca Pirama para criar também o meu malandro, né, quando eu for contar uma história também daqui para frente. Então, sinceramente, de todos os malandros que eu já conheci, né, na literatura, esse Juca Pirama do Enéas Tavares é, a partir de agora, o meu favorito. Então, comenta aqui embaixo qual que é o seu também nos comentários. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de escrita criativa e mercado editorial quase todo dia de 2020. Então, até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso.